Olá, turma. Na aula de hoje de Mecânica dos Sólidos 2, a gente vai estar vendo os critérios de escoamento. A gente vai começar vendo o critério de tresca, mas antes da gente começar a entrar no critério de tresca, eu queria mostrar para vocês um vídeo aqui com relação à falha do material, um ensaio de torção numa barra de aço. Vocês lembram que na aula passada a gente fez um ensaio de torção, né, uma brincadeirinha, uma solicitação de torção numa barrinha de giz, e ele falhou mais ou menos dessa forma aqui. Né? Vocês lembram que ele teve essa falha aqui helicoidal formando aqui na superfície. Ele formou esse ângulo, essa falha aqui num ângulo de aproximadamente 45 graus. Certo? Então quando a gente aplicou esse torque, da mesma maneira que está nessa imagem, o que aconteceu no nosso giz foi uma falha dessa maneira aqui. Tá? E lembra que o giz, né, quando a gente solicita ele não deforma, ele rompe antes de deformar ou se deforma muito pouco, né? Se deforma muito pouco antes de falhar, que foi o que aconteceu quando a gente aplicou esse torque. Então eu quero mostrar para vocês aqui um videozinho. Esse vídeo aqui é do Telecurso 2000, mas ele tem umas informações bastante interessantes aqui. Então vamos dar uma olhada no que tem para mostrar. Então veja que ele está fazendo um ensaio de torção, está aplicando uma rotação aqui nesse lado, como vocês estão vendo, e olha como que ele vai falhar. Olha só, o que aconteceu aqui? A falha tá, para o material aço, aplicando aqui um torque, um momento torsor, a falha foi foi perpendicular ao eixo longitudinal da nossa barra. Então veja que nesse caso aqui, olha só de novo na nossa imagem. Nesse caso, aplicando um torque, né, supondo que essa barra aqui então seja de aço, olha só, a gente vai ter a tensão de cisalhamento e a falha aconteceu exatamente nesse plano que é perpendicular ao nosso eixo da peça. Se ela falhou nesse plano aqui, a gente já está conseguindo ver que a falha aconteceu por cisalhamento, tá? Diferente do que aconteceu aqui no giz, que aconteceu por tração. Né? Como a gente está vendo aqui nesse estado plano de tensões, a falha aconteceu por tração no giz e nessa barra de aço aconteceu aqui perpendicular ao eixo, ou seja, aqui estão acontecendo tensões de cisalhamento. Certo? Veja que aqui tem uma situação interessante que também é apresentado nesse vídeo. Tá? Vamos pular lá para a hora. Ok. Então aqui eu vou deixar até eles conversarem aqui. Ó. Bom, não tem som do mesmo jeito. O que ele está falando aqui é o seguinte, olha só. Dependendo do material, vai ter uma falha diferente. Se o material for dúctil ou se o material for frágil. Aqui a gente já sabe que o aço é um material dúctil, né? Vocês já devem ter visto na aula de materiais, ou mesmo na aula de mecânica dos sólidos, a gente já viu que tem uma relação tensão-deformação e tem um patamar de plastificação antes de vir a ruptura, né? Em termos bastante simplificados aqui. Então o aço ele tem uma deformação, um alongamento antes de ele chegar à falha. E o material frágil, como o concreto ou como o giz que a gente viu na aula, ele teve uma ruptura frágil, ou seja, ele rompeu sem ter uma deformação, certo? E aqui um detalhe importante, olha só que engraçado. Nesse vídeo aqui do Telecurso 2000, eles mudaram a figurinha, tá? Então veja que aqui ele está mostrando uma torção e o material dúctil, ele vai ter uma falha perpendicular ao eixo, né? Como a gente acabou de ver aqui, ó. O material dúctil, que é o aço, tem uma falha perpendicular ao eixo. Então eles se enganaram aqui e colocaram a figurinha errada, tá? Enfim. Só para vocês verem aqui, imagine que isso daqui então está escrito frágil, tá? Porque quando a gente aplica a torção, assim como no giz, ele tem essa falha helicoidal formando aqui na superfície um ângulo de 45 graus. Então, em vez de dúctil, é frágil. E quando a gente tem um material
dúctil, aí sim, né, como um aço, quando a gente aplica aqui o nosso torque, o momento torsor, ele vai romper por cisalhamento, tá certo? Então aqui esqueçam frágil, aqui é dúctil. Depois eu vou ver se eu arrumo isso daqui na edição. Bom, mostrar para vocês aqui, por último, o último ensaio que vai ter aqui. Então aqui fazendo o ensaio, né, aplicando o momento torsor, a falha acontecendo por cisalhamento, e aqui que mostra bem certinho a superfície, tá, do material dúctil, do material aço, quando foi aplicado o momento torsor, ele falhando por cisalhamento. Então veja que a diferença que a gente tem de uma falha do material dúctil, como é o aço, e do material frágil, como é o concreto, por exemplo. Tá certo? Bom, o que isso implica para a gente? Implica que quando a gente quiser conhecer os tipos de falha do material, a gente vai ter que usar critérios diferentes para verificar isso dali. Tá? Tanto de encontrar o estado plano de tensões correto, né, ou melhor, o plano onde vão estar acontecendo as tensões que vão acontecer a falha do material, quanto a gente, enfim, conhecer de que maneira que falha o material. Veja que o aço, então, a gente já viu que ele falhou aqui pelo cisalhamento. Então, quer dizer que ele tem uma resistência ao cisalhamento inferior ao que ele tem de uma tensão normal. Se é isso que acontece com ele, a gente vai ter critérios para verificar isso daqui de uma maneira diferente, tá, do que a gente teria do material frágil. Bom, isso daqui a gente vai verificar, tá, para esse tipo de material, materiais dúcteis. A gente tem dois critérios que a gente vai ver, né, na nossa aula, que é o critério de Tresca e o critério de von Mises. A gente acabou de ver aqui, tá, pelo ensaio, comparando esse ensaio do aço com o giz, que o aço, sendo material dúctil, ele falha no cisalhamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material da aula. Então vou começar olhando aqui o critério do Tresca, mas a base dos dois critérios de Tresca e von Mises vai ser a mesma, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então veja o seguinte, olha só, a gente tem aqui o nosso diagrama tensão-deformação, está ali a tensão, está aqui a deformação. A gente tem um limite de proporcionalidade, né, que vai ser a nosso Fy, a nossa tensão de escoamento aqui do aço, certo? Lembra que depois a gente tem um platôzinho de plastificação, isso daqui aumenta a resistência do concreto até que ele chega na tensão última, que é onde ocorre a ruptura do material, certo? Bom, a gente viu aqui que pelo ensaio, a falha aconteceu no cisalhamento, tá? Então, se a gente tem num ensaio, por exemplo, tá? Vamos pegar um ensaio simples, que é um ensaio de tração. Quando a gente tem um ensaio de tração, o que vai estar acontecendo na nossa barra vai ser exatamente isso daqui. Então a gente está uma solicitação de tração na nossa peça, sofrendo que está submetida no ensaio, tá certo? Esse é o nosso estado plano de tensões, e quando a gente passa esse estado plano de tensões para um círculo de Mohr, veja que a gente vai ter então eixo Y, tensão de cisalhamento, eixo X, nossa tensão normal. A gente só vai ter uma tensão atuando, uma tensão normal, então quer dizer que ela própria vai ser a nossa tensão principal, tá? Justamente ali a tensão de escoamento, σ1. Se a gente quiser saber, então, onde que vai iniciar o escoamento dessa peça, sendo um material dúctil, e a gente viu que ele tem uma resistência, ele é mais frágil no cisalhamento, a gente vai ter que estar olhando essa tensão máxima aqui de cisalhamento, tá? Um material dúctil, então diferente do material frágil, ele vai ter a falha dele no cisalhamento e não na tensão normal máxima, tá certo? Se é esse o caso, a gente agora só tem que ver uma maneira de fazer o seguinte, olha só. Eu sei pelo ensaio simples, né, um ensaio de tração simples, eu conheço o meu estado plano de tensões e o meu círculo de Mohr. Agora vamos pegar um caso de uma viga, por exemplo, onde a gente tem tensões de cisalhamento e tensões normais. Tá? Vamos pegar aqui só para exemplificar. Então a gente tem, por exemplo, uma viguinha biapoiada com uma carga concentrada. A gente vai ter diagramas
de esforço cortante, diagramas de momento fletor. Então, de esforço cortante, a gente vai ter um diagrama mais ou menos assim, certo? De momento fletor, a gente vai ter um diagraminha mais ou menos assim. E se eu quiser saber, dentro dessa minha seção da viga, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu desenhar um pouco distorcido aqui, tá a nossa viga, tá? Eu já estou desenhando aquela mais ou menos com a altura. E eu quiser saber a tensão em um ponto qualquer aqui, tá? Nesse ponto qualquer, olha só, a gente vai ter tensões de cisalhamento e tensões normais, né? Se a gente está olhando para baixo da linha neutra, eu vou ter uma tração e nesse ponto vou ter tensões de cisalhamento. Vou pegar esse pontinho aqui, que eu vou chamar de pontinho A, e vou desenhar aqui do lado, tá? Ou melhor, vou chamar isso daqui de outro nome, vou chamar de pontinho H. Então tá aqui. Esse é o nosso ponto H. Lembra que como ele tem tensões, ele tem momento fletor, então ele vai estar tracionando para baixo da linha neutra. Ele vai ter tensões normais de tração aqui, nosso σx. E como ele tem um esforço cortante, quer dizer que ele vai ter também tensões de cisalhamento, tá? Então lembra que a nossa reação é de baixo para cima, na esquerda, então de baixo para cima aqui, e para a direita do ponto H eu tenho a minha carga aplicada de cima para baixo, então de cima para baixo aqui. Agora só complementar o nosso binário para ele não estar girando, a gente vai ter um tal XY aqui. Então vejam só, eu peguei num exemplo bastante simples de uma viguinha biapoiada e um carregamento concentrado no meio do vão. Eu sei que eu tenho tensões de cisalhamento, tensões normais. E o que eu quero mostrar para vocês, tudo isso daqui é só para mostrar o seguinte, olha só. Como que eu vou fazer uma verificação para um estado plano de tensões igual a esse aqui, quando o único ensaio que eu consigo fazer, tá, ou um ensaio que seja viável para eu compatibilizar situações específicas, tá, onde que eu tenho só um estado plano de tensões como esse, como que eu consigo verificar se esse estado de tensões é possível se eu só tenho esse para comparar, tá? Então vocês já devem ter matado a charada. O que a gente vai verificar vai ser comparar a tensão máxima de cisalhamento com o que a gente vai ter nesse estado plano de tensões. A gente vai procurar algum plano onde eu vou ter as tensões máximas de cisalhamento também. O critério de Tresca, ele também é chamado de critério da máxima tensão de cisalhamento. Então vejam só, eu tenho aqui a minha tensão de escoamento, Fy, tá certo? E se eu tenho um estado plano de tensões, como esse daqui, vejo que eu tenho aqui o estado triaxial, mas estou supondo que o meu sigma 3 vai ser igual a zero, tá certo? Então mostrando aqui, ó, tenho um círculo de Mohr, o sigma 1 e sigma 2, então tenho só duas tensões principais, tá? Lembra que eu não tenho tensão de cisalhamento aqui, só estou olhando as tensões principais. Tenho duas tensões principais do mesmo sinal, ou seja, as duas estão tracionando ou as duas estão comprimindo também, quer dizer que as duas têm o mesmo sinal. Elas vão estar para o mesmo lado do nosso eixo de coordenadas aqui, tá? Sempre a gente está olhando o estado plano de tensões, então quer dizer que a nossa terceira tensão principal, o sigma 3, vai ser igual a zero. Se a gente fizer um círculo de Mohr para esse estado triaxial de tensões, a gente vai fazer primeiro para o estado plano, sigma 1, sigma 2, é esse verdinho aqui. Depois eu vou fazer para outro estado plano de tensões, sigma 2 e sigma 3, então quer dizer que eu vou de sigma 2 até zero, que o sigma 3 é igual a zero. E depois faço do terceiro estado plano de tensões, que é girando aqui em torno de y, né? Que é o sigma 1 e sigma 3. Então é esse aqui em preto, olha só. Tá? Vai de 0 até o sigma 1. Por que eu tenho que fazer para o estado triaxial de tensões? Porque a gente tem que procurar o raio máximo que a gente vai ter no estado triaxial de tensões, que é o nosso elemento real, ele tem 3 dimensões, certo? Se a gente olhasse, por exemplo, o raio máximo do sigma 1 e sigma 2, a gente estaria olhando esse raio máximo aqui. E não é o que a gente tem no nosso corpo real, tá? Ele pode falhar fora desse plano aqui, então ele pode ter a tensão de cisalhamento máxima fora do plano do sigma 1 e sigma 2, que é o que acontece.
cisalhamento aqui vai acontecer, ó, no plano, que tem um raio máximo que a gente vai estar acontecendo no plano σ1 e σ3, ou seja, girando em torno do eixo Y aqui, tá certo? Muito bem, se eu tenho esse estado plano de tensões com as tensões σ1 e σ2, ou seja, tensões principais com o mesmo sinal, a gente vai ter o nosso raio máximo sendo simplesmente, olha só, σ1 dividido por 2. E esse σ1 dividido por 2, que é a nossa tensão solicitante máxima, tem que ser menor ou igual que o raio máximo do ensaio de tração simples, né? Que é simplesmente, olha só, tal máximo vai ser igual a Fy dividido por 2. Ou seja, quando a gente tem esses dois com o mesmo sinal, σ1 e σ2 com o mesmo sinal, basta que o σ1 dividido por 2 seja menor ou igual ao Fy dividido por 2. Ou seja, o raio da solicitante, o raio máximo da solicitante tem que ser menor ou igual ao raio máximo da resistente. E quando a gente tem as tensões principais com sinais diferentes, ou seja, eu tenho o σ1 tracionando e o σ2 comprimindo, ou o σ1 comprimindo e o σ2 tracionando, veja que a gente vai ter o nosso σ3, que é igual a zero, lembra que essa face é igual a zero, vai estar entre as outras duas tensões principais, né? Então vou ter, por exemplo, o plano σ1 e σ2 vai ser justamente o maior raio. O plano σ1 e σ3, que é zero, vai ser esse em verdinho. E o σ2 e σ3, que é zero, vai ser esse em vermelho. Então, o maior raio que a gente vai ter, que é a máxima tensão de cisalhamento, vai ser então σ1 menos o σ2, tá? E dividido por 2. Então, nesse caso aqui, o nosso maior raio, a máxima tensão de cisalhamento, vai ser a diferença das duas tensões principais dividido por 2 para dar o nosso raio. Então, a gente tem essa diferença. Quando as duas tensões principais do estado plano de tensões têm o mesmo sinal, ou quando elas têm sinal diferentes. Veja que quando a gente tem isso daqui, a gente pode montar um gráfico onde a gente tem uma relação das tensões principais e da tensão de escoamento do material. Olha só, então se a gente faz aqui um gráfico onde o eixo X é a tensão principal 1 dividido pela tensão de escoamento, então σ1 sobre Fy, e o Y é σ2 sobre Fy, veja que quando a gente tem as duas tensões principais com o mesmo sinal, ou seja, no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, né? No primeiro quadrante a gente tem a tensão 1 e a tensão 2 positivas. No terceiro quadrante, tensão 1 e tensão 2 negativas, ou seja, as duas têm o mesmo sinal. Tá? Nesses dois quadrantes, no primeiro e no terceiro, o que a gente vai estar olhando é sempre a máxima tensão principal, né? Como a gente viu aqui. Ó. Eu só dependo dessa tensão principal aqui, ou σ1 ou σ2, tá? Não dependo da segunda. Quando a gente está olhando no segundo quadrante ou no quarto quadrante, a gente vai ter nesse exemplo aqui, ó, σ2 sendo positivo e o σ1 negativo. Ou no quarto quadrante, σ1 positivo e σ2 negativo. Nesses quadrantes a gente tem uma relação das duas tensões. Tá? Então a gente tem uma equação de uma reta, como vocês podem ver aqui. Né? Então se a gente isola, por exemplo, um σ1 ou um σ2, a gente vai ter uma constante e subtraindo aqui da outra tensão principal. O que a gente vai ter então vai ser a equação de uma reta no segundo e no terceiro e no quarto quadrante. Tá? Essa figurinha que a gente acabou de formar aqui, veja que a gente tem limites, certo? Tudo que cair de tensões aqui dessa relação de σ2 sobre Fy, enfim, tudo que cair dentro desses limites aqui, quer dizer que é uma tensão possível, ou seja, a gente não atingiu o escoamento ainda com as tensões solicitantes. Tudo que cair fora já quer dizer que já ocorreu o escoamento. Tá? Essa figurinha que é formada aqui, ela é chamada de hexágono de Tresca. Dependendo do plano que a gente olha, esse daqui no espaço, ele vai formar um hexágono perfeito. Tá certo? Bom, para Tresca é isso daí. Logo mais a gente vai fazer um exercício. E até daqui a pouquinho.